Oi, eu sou a Lud. Eu sou a Dani. E esse é o Pantufo de Unicórnio. Continuando, né, nossos vídeos temáticos do mês do terror. Essa semana a gente vai aproveitar que é Dia das Crianças e a gente podia vir aqui falar de crianças fofinhas? Podia. Mas não, a gente vai falar de crianças macabras da séries. E do cinema. Do cinema. E de livros também. De livros também. Então a gente escolheu, né, 3 pra ser um videozinho curtinho, né? Top 3. Top 3 das nossas crianças macabras. E a gente vai começar aqui a nossa primeira criança, que é a Samara 7 Days. Na verdade é Samara Morgan, né? Mas como é o chamado filme, né, em português, ela, né, ficou conhecida, que é pelo menos por mim, né? No meu ciclo. No meu ciclo de amizades, como Samara 7 Days. Esse filme chamado, ele estreou acho que em 2000. E, nossa, foi sensação, né? Todo mundo se juntava pra assistir depois do colégio. E até eu era o tipo de pessoa que esperava os coleguinhas, sabia que os coleguinhas iam lá se juntar pra assistir. E eu ia o quê? Pra casa pra ligar pra dar o cagacinho. né? Todo mundo... Quer dizer, quem não conhece a história, né? Vai ter spoiler já. Vai ter um spoiler. Vai ter spoiler de tudo. Todas as coisas que falaremos. Resumindo, as pessoas morrem tudo. Também. Tá, o chamado conta a história, né, basicamente, né, da Samara Morgan, né, que foi uma criança que viveu na década de 70 e morreu nas mãos da mãe adotiva, que ela tinha, né, poderes, né, conseguia ali manipular mentalmente os animais, tudo, e tem até cenas, né, de que ela leva os cavalos pro precipício e morre. E aí a mãe dela, né, a mãe da adotiva, tenta sufocar ela com um saco plástico, e aí quando aí joga ela no poço. E aí ela joga ela viva, ela morre lá, né, e aí ela acaba voltando pro mundo material através de uma fita, essa fita foi gravada, né, o curto tempo de vida dela, que acho que ela morreu com 18 anos, e aí essa fita fez ela voltar pro mundo material, e todo mundo que assiste a fita recebe uma ligação, né, do tipo... Em 7 dias você vai morrer, né? E, nossa, as pessoas morriam de maneira muito... Não sei, não era assim uma morte sangrenta, mas era uma morte assim meio... Cruel? Porque não aparecia a pessoa morrendo, efetivamente, só aparecia ela morta lá e aí teve um laudo médico que ela morria de um ataque cardíaco, mas ela morria depois de 7 days. Ela recebeu o seu... o telefonema, né? E morria. Com a sentença. Isso. Então ela matou algumas pessoas ali no filme, né? E aí acho que no final ela acaba conseguindo ser presa. Presa dentro do poço pela principal lá do filme, que eu esqueci agora quem é a cidadã. Eu lembro da atriz, mas eu não lembro do nome dela. Vai aparecer. Não, e aí tem um rolê também que o filho da principal viu o vídeo, o ex-marido também, todo mundo viu. E ela fica na loucuragem de tentar fazer o filho dela não morrer. Enquanto as outras pessoas estão morrendo no filme. Eu sei que aí depois tem um segundo filme, né? Mas não vale a pena porque o filme é horrível. Então a gente fica com o primeiro que fez bastante sucesso e deu pra dar uns sustinhos ali, inclusive justamente por causa do modus operandi da Samara, porque ela saía da TV. Era bizarro. Era bizarro. E os seus cabelos também, né? Sim. Cabelos emblemáticos. Exatamente. Né? Todo o look Samara. Inclusive, rende uma boa fantasia de Halloween. De Halloween, fica a dica. Aqui pensando. Então... É fácil, hein? Sim, é bem uma fácil. Branca, né? Uns cabeleiros aqui. Né? Uma chapinha aqui. Mas, enfim. Então, tipo, a Samara é a nossa primeira... criança cruel aqui, porque ela desenvolveu uma ruindade ali com os animais, porque assim, matar as pessoas tá tudo bem, agora matar animal mata bicho é sacanagem. Então a Samara é a nossa primeira ranqueada de crianças macabras. A primeira mencionada. Temos também aí uma outra criança que também merece o seu troféuzinho de criança macabra, que é o Joffrey de As Crônicas de Gelo e Fogo, né, dos livros, e Game of Thrones aí, a série, né, pra quem acompanha a série. E embora não seja uma série ou um filme que seja realmente de terror, a gente tem aí um personagemzinho que é bem macabro, que é o Joffrey.
O Joffrey, vou falar um pouco mais dos livros. Na série também vou fazer um adendo depois, mas eu acho que na série ele tá um pouquinho mais velho, assim. Pelo menos o ator, né, que foi escalado pra fazer, ele é um pouco mais velho. Nos livros ele tem apenas 12 anos. E as paradas que ele faz pra uma criança, pensar numa criança de 12 anos fazendo o que ele fez, e coisas que ele já fez, inclusive, no passado, quando era menor ainda, que são mencionadas no livro, ele total merece estar nesse ranking de crianças macabras. Bom, o Joffrey já falamos que vai ter spoiler, então vai ter spoiler aqui dos livros, da série, de tudo, né? Joffrey Baratheon é o filho do rei. Então, além de ser uma criança peculiar, é uma criança que tem, de certa forma, muito poder, né? O que potencializa todas as suas maldades. No livro, a gente tem várias passagens que vão mostrando como ele é uma criança perturbadinha e assim, horrível. Falando de animais, inclusive, né, que tivemos ali a Samara, né, matando bichinhos, o Joffrey também tem um episódio de que quando ele era criança, eu não lembro se isso passa na série também, mas nos livros tem eles contam essa passagem do Joffrey quando mais jovem, que ele tinha achado uma gata que tava... Tinha uma gata lá no rolê que tava prenha, e ele abriu a barriga da gata pra ver os filhotinhos e tirou o filhotinho e levou pro pai. Tipo, olha que legal, como se fosse... Sabe quando o gato pega rato? Bicho vem trazer, tipo, me lembrou muito isso. E aí ele foi mostrar porque ele tem também, mencionado assim na história do Joffrey, que ele tem uma coisa de querer aprovação do pai, sabe? Só que como ele é totalmente sociopata, ele busca isso por meios bastante estranhos. E aí, no livro eles contam que o Robert ficou tão passado com a situação que deu um tapaço nele. E, enfim, não sei se ele ficou de castigo ou não, porque é uma criança... mimada, né? Mas já dando indícios aí desde tenra idade da sua maldade, né? Criança... Não ia dar bom. Não, né? Criança que faz um negócio desse com a gata, não tem. A gente tem nos livros também um dos episódios ali logo do começo que é o Bran, ele cai lá, né? E ele fica desacordado, inconsciente por um tempo. E isso acontece enquanto a família real tá visitando os Stark lá no norte. E aí, depois disso ter acontecido, alguém manda esfaquear o Bran, né? Tem com uma faca lá de aço valeriano e tal. E aí, no livro, nunca ficou claro quem que mandou esse rolê aí de matar o Bran. Mas tem 2 capítulos e que o Tyrion e o Jaime, em capítulos separados, né? Porque os livros são por pontos de vista, então cada um tem o seu ponto de vista. Eles pensam no Joffrey, porque o Joffrey ouviu o Robert comentando, eles estavam jantando e falando da situação do Bran. E aí ele fala meio, na verdade talvez até fosse um ato de misericórdia se essa criança morresse, porque, né, viver nessa condição, enfim, falando um tipo de comentário desse. Então existe essa coisa no livro, essa suspeita de que talvez ele tenha feito isso para chamar a atenção do pai, né, e mostrar, olha, viu um ato, enfim, ele é a pessoa com a cabecinha assim. Não é algo confirmado ainda, porque daí tem as teorias principais são Cersei, Mindinho por conta da aposta lá e, né, das coisas, ou o Joffrey, porque ele teria acesso a uma faca de... E daí existe uma passagem que eu acho que ele se vangloria também, de que, aço valeriano, eu tenho várias coisas, enfim. Umas paradas assim, então teríamos aí também uma possibilidade, né, desse homicídio infantil aí, né, amando dessa criança, né, criança legal, né, criança gente boa. Temos também aí para o hall de feitos de Joffrey, um dos que mais me dá ódio, que culmina na morte da Lady. Ai, sim. Que é a treta ali que rola entre ele e o menino lá que tava brincando com a Arya, né? O filho do açougueiro, o Maika, né? Mika. Acho que é Mika. Mika? Mika ou Maika? Enfim, aquela criancinha, aquela pobre coitada daquela criança. O coadjuvante que morreu ali sem mal aparecer. O coadjuvante que, né, nem teve muita chance, que é a outra criança. E aí ele se mete na brincadeira deles. Ele é otário porque eles estão brincando com uma espada de madeira e ele vem com a espada real, né, oficial, querendo machucar. Aí a Arya defende o amigo. A Arya dá um pau nele, do Joffrey, e depois ele vai lá e mente pra todo mundo que ele foi atacado por eles, e daí, enfim, daí temos aí a Cersei também querendo a vingança do filho que foi machucado, e acaba que o cão, né, é o cão que vai lá e mata o filho do açougueiro.
E a gente tem ainda a Cersei dizendo, mas porque daí a Nymeria, né, ajudou a defender a Arya. Sim. E a Nymeria ataca o Joffrey e machuca, né, ali que ele se machuca. E aí, só que a Nymeria fugiu depois, aliás, fugiu não, né, a Arya mandou ela embora porque a Arya viu que ia dar treta, a Arya esperta. E daí, enfim, não tinha um lobo, a Lady pobre, coitada, que não tinha nada a ver com o rolê, teve que ser sacrificada por conta de Joffrey, essa criança asquerosa, né? Nunca vou perdoar. Nunca perdoarei. Porque, né, matar lobinho é muito sacanagem. Né? Na sequência, a gente tem também outros acontecimentos ali no reino. E a gente tem o Joffrey mandando decapitar o Ned Stark. E usando de várias artimanhas, mentindo pra Sansa. Porque, enfim, tem a descoberta lá do Ned de que o Joffrey não seria filho legítimo do Robert. E aí o Joffrey declara ele como um traiçoeiro. E diz que vai querer a cabeça dele. Aí a Sansa vai pedir, fala, meu pai errou, misericórdia, etc, né? E daí o Joffrey fala, não, tudo bem, se ele confessar seus crimes, eu vou perdoá-lo, acho que vou mandar pra patrulha. Enfim, ele faz alguma promessa desse tipo. E aí o Robert já tinha morrido, enfim, né, naquela situação. Ele vai e confessa realmente. E aí o Joffrey perdoa? Não perdoa. Vai lá e decapita o Ned. E ainda por cima depois fica torturando a Sansa, fazendo ela olhar pra cabeça do pai. E, enfim, a série de torturas da Sansa depois também segue aí, né, firme e forte, porque ele é o tipo de criança terrível que não só faz violências físicas, como violências psicológicas. E, enfim, né, criança... Torturava as prostitutas. Na série tem isso, né? Eu não lembro, eu acho que no livro não tenho certeza se tem. Mas na série tem ele com arco e flecha, né? Umas coisas, assim, bem legais para uma criança estar fazendo, né? Uma das coisas que... A diferença, assim, entre o livro e série é essa coisa da idade. A maioria dos personagens acaba aumentando, até porque é pesado demais, né? Imagina se colocar uma criança nessas situações. Mas eu acho muito legal, porque o ator da série que interpreta, né, é o Jack Gleeson. Ele é um ator muito bom, né? Esse foi o último papel que ele fez, ele abandonou a carreira de ator. Mas assim, ele faz a todo mundo ter ódio, né? Sim. Das velhinhas da novela da Globo daquelas que querem bater na... Exatamente, ele se andasse pelo Brasil, as pessoas iam querer agredir, com certeza. E eu acho que ele tem essa coisa dele ter poder, né, e ser uma criança terrível, um sociopata, né, torna tudo muito pior, porque ele consegue fazer coisas muito ruins mesmo. E eu acho que na série, assim, ele, claro, tudo que ele faz é macabro, ele fazendo as coisas lá com as prostitutas é horrível, mas eu acho que ele fica... Também na série ele deu... ele faz o Joffrey de um jeito muito snob, sabe? Tipo, além de ser macabro, de ser cruel, ele é muito entojado, né? Sim, então é muito ele ódio. Nojo, ele é um nojo. É uma pessoa nojenta. Exatamente. A gente tem a nossa lista aqui de crianças macabras, a maioria é meio tenebrosa, e você fica com medo, mas ele é macabrinho, mas ele é principalmente entojado, né? Então dá muita raiva, né? E aí quando ele morre, para a tristeza de absolutamente ninguém, né? De 0 pessoas. Todos comemorando. Até hoje lembro que eu vi a morte dele com spoiler. Ai, gente, horrível, né? Todo mundo ficou postando a foto, gente sem noção, no dia que saiu o episódio. Não, no dia ele morreu, já estavam postando segundos. Nossa, péssimo, isso aí, péssimo. Eu assisti no dia, mas eu fiquei chocada de abrir a internet depois e eu não vi, eu vi no dia seguinte. Sim, eu lembro que todo mundo que postou, eu excluí do meu Facebook. Sim, tem que deletar, não se faz. Deletei. Tá. A nossa terceira criança macabra é a do filme A Órfã, mais conhecida como Esther. Né? Nesse filme, né, conta, né, a história de uma família, né, que tinha perdido um filho, uma filha, né, e aí decide, né, adotar uma criança. Eles já tinham 2 filhos, né, perdeu a terceira e decidiram adotar uma criança. Eles vão até o orfanato e adotam uma menina chamada Esther, de 9 anos, que era uma menina introvertida, tudo, né, e aí levam ela pra casa. Só que aí começa a acontecer vários rolês estranhos que faz a mãe questionar a cidadã Esther, e as atitudes dela, né. No final, né, ali se descobre que, na verdade, a Esther não é uma criança, ela já era uma mulher adulta. Ela tinha ali um problema genético, né, ela não, né, a célula dela não se desenvolve, então ela ia sempre parecer como uma criança.
mas ela já era uma mulher adulta. E aí a mãe vai, ela, né, ao longo do filme ela mata ali mata a freira, né, que a freira, né, tem um insight ali e começa a investigar, né, a origem da Esther, vai até a casa, né, pra alertar, e ela mata a freira, ela causa acidente com o menino, né, que é o filho mais velho, faz tortura psicológica com eles, faz o menino fazer xixi na cama, e ela faz tortura com a menina mais nova também, que era eu acho que ela era, eu não tenho certeza se ela era surda muda ou se ela era só surda. Mas acho que ela era surdo-muda. Então, ou seja, a menina, coitada, a menina sabia das coisas que a Esther fazia, mas não... Até porque não conseguia contar, porque tinha medo, tava ali sendo, né, pressionada. Mas a Esther era muito bizarra, porque aí, além de tudo, né, ela era uma mulher presa no corpo de criança que ainda queria seduzir o pai. Gente, o pai adotivo. É bizarro a cena que a mãe vai lá no quarto com a luz negra, acho que vê os desenhos que ela fez no quarto, todos sexuais. E ela usava sempre uma coisinha aqui no pescoço, que na verdade era porque acho que ela se mutilava. E aí, né, depois a gente tem ali a comprovação de que ela era uma mulher adulta, já que já tinha passado por outras casas onde ela fez a mesma coisa. Então era sempre ali uma família com uma mulher e um pai, e aí ela tenta, depois de um tempo, seduzir o pai, e aí quando não consegue, ela mata. E aí foi assim ela fez também. Acho que no final não deixa claro muito se o pai morreu ou não, mas foi bastante esfaqueado. Mas dentro da família ali ela conseguiu matar a freira, matar o pai, fazer a mãe ser internada, fazer ali uma pressão psicológica com a menina, a mais nova, e causar o acidente do irmão mais velho, que foi parar no hospital também. E aí depois a mãe até dá... Porque, né, ninguém acredita na mãe, que acha que ela tá ali com... não tá aceitando a Esther, porque a Esther é adotada. E aí, na verdade, é a única que tem razão. Eu acho que é o que assusta sempre quando esse tipo de, sei lá, de maldade, de atos assim absurdos vem de uma criança, é que é a ideia de inocência, de inofensivo, né? E daí subverte isso e vem essas criaturinhas bem macabras. No caso da Esther, ela até é baseado em uma história real, né? De uma mulher também, né? Foi daí que inspirou a história. Foi daí que teve a inspiração da história. Uma mulher já adulta que se passava, tinha um problema ali do genético, né? Que as células dela não se desenvolviam, então ela tinha aparência sempre de jovem. Ela consegue ela passa um tempo, percebe ali que ela tem ali tem um problema psicológico, ela passa ali um tempo internada e aos 18 anos ela é adotada por 2 irmãs. E aí ela consegue ali manipular toda a família e fazer com que os filhos de uma das mulheres começassem a sofrer torturas. Ficava, acho que, preso em jaulas e tudo. Nossa, tem histórias. Um rolê bem sinistro. Eu sei que aí no final ela é julgada e tudo, inclusive as mães das crianças, um deles sobreviveu, o outro não. Então foi ele que contou a história e deu... eu não sabia que tinha morrido. Sim, eram 2. Porque aí os vizinhos começaram a perceber alguma coisa estranha. E aí acionaram tudo, aí quando eles chegaram, as 2 crianças já estavam, eu acho que é esse rolê, encontraram eles presos em jaulas. E aí um deles não sobreviveu. E aí as 3 foram julgadas. Bem suave. Bem suave. Não, e um adendo aqui da Esther, é que na época que foi lançado, nossa, foi muito hypado o filme, né? Acho que todo mundo falava dele, lançado em 2009. Então, eu acho que, tipo, ele foi bem comentado na época. Mas aí, tipo... E a atriz é muito boa, né? Sim. A atriz é uma criança. A atriz era uma criança, hoje ela já é adulta. Mas eu quero dizer, tipo, ela era da idade... Ela era bem novinha? Era. Ela era a idade condizente que a personagem Esther deveria ter. Se fazia passar por... Sim. E é muito boa a atriz, né? Não, e ela usa... e aí... Nossa, e é engraçado, porque assim, ninguém percebia, porque a menina usava um negócio aqui no pescoço que ela não deixava ser tocada, a Esther, né? Então as roupas dela eram infantis, né? Mas ela tinha ali todo tipo corte aqui no pescoço,
a dentição dela já era avançada, então ela usava acho que meio que uma prótese ali, aí no final vai aparecendo ela tirando tudo, né, inclusive maquiagem. Então, gente, é todo um rolê ali que ela conseguiu sustentar durante muito tempo. Lembrei do colarzinho da Melisandre, que ela tira e vira uma... tipo isso. Tipo isso. Que é um furo também, porque ela já tirou os colares em outros momentos da série e ela não virou Não. É um furo da série. A bruxaria tava em outro acessório naquele dia. Ficava nua na banheira, né? Exatamente, sem colar nada. Então aí, fica aí o questionamento que a gente nunca vai saber. Então esse é o nosso vídeo, mais um vídeo aí da temática de terror de crianças macabras, né? Deixa aí, comenta com a gente quais são as crianças macabras que marcaram. Que marcaram a sua adolescência, né? Porque eu era muito acho que não sei se é a nossa época, de juntar as amigas pra assistir filme de terror. Sim, eu era também na adolescência. Eu acho que... Não sei se os jovens ainda fazem isso. Mas pra gente era muito clássico, né? Sim. Aliás, temos mais vídeos de filmes de terror da época da nossa adolescência aí nesse mês do terror. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, dá um like aí pra gente. E fiquem ligados nos próximos vídeos.